E aí galera, quem fala é o Rafael e no vídeo de hoje vamos ver aí como é que uma carteira totalmente diversificada se comportou no mês de maio de 2026 aqui no cenário brasileiro. Para isso vamos direto para o site do Investidor 10 acompanhar aí mais uma carteira da série Dinheiro na Prática. Aqui no site Investidor 10, essa carteira aqui, eu chamei ela de carteira completa, por quê? Porque ela investe em ações brasileiras, em fundos imobiliários, investe também em alguns ETFs que vão representar a parte de renda fixa da carteira. A gente tem pré-fixados, IPCA+, aqui com o B5P2 e o IB5M. Tem o Tesouro Selic com o LFTS11 e tem o Nasdaq aqui para ações internacionais e o Hash 11 para criptomoedas. Então, é uma carteira bem diversificada e a gente vai analisar aqui no vídeo de hoje o desempenho dela até o mês de maio de 2026, que foi até onde eu fiz os aportes, tá? Vamos começar então olhando a rentabilidade da carteira aqui pelo investidor 10, podem ver que ela deu uma disparada em relação ao CDI ali no início do ano. Então, do final do ano em diante, de dezembro para janeiro, ela se manteve bem distante de CDI e agora ela vem dando uma leve caída, principalmente por conta do que? Se a gente for olhar aqui na nossa planilha de rebalanceamento da carteira, uma parte que pesa bastante no desempenho dessa carteira são as ações brasileiras aqui, que representam 40% do peso da carteira. Então, essa queda recente no Ibovespa aí fez com que os resultados dela ficassem mais próximos aos do CDI, tá? A gente está olhando aqui para o mês de maio, 14,96% contra 13,60%, considerando aqui desde o mês em que eu iniciei a carteira aqui, que foi no mês de junho de 2025. Além disso, essa é uma carteira que paga seus proventos também, já que, além dessas ações aqui que pagam proventos, a gente tem os fundos imobiliários na carteira. Então 55% dessa carteira vai acabar nos gerando renda. E para esse mês de maio aqui, essa carteira gerou 123,51. Foi, como vocês podem ver aqui, o mês recorde de proventos da carteira, tá? Se eu colocar aqui, desde o início, nós começamos a carteira em junho, ganhando 77 centavos, e aqui no mês de maio a gente recebeu 123,51. Podem ver que não é uma linha reta para cima, mas ela sempre vai aumentando esse mínimo aqui, principalmente por conta dos fundos imobiliários que a gente tem. E aqui, nessa cor mais clara aqui, são os provisionados para os próximos meses, tá? Olhando um pouco aqui para a parte do desempenho dos ativos da carteira, em ações, a gente tem uma parte da carteira performando muito bem, que seriam Vale, Petrobras e Caixa Seguridade. Lembrando que essas rentabilidades aqui, elas estão relacionadas ao momento em que eu estou gravando o vídeo aqui, que seria no início do mês de julho, tá? Então elas não refletem muito bem o que a gente viu no mês de maio, tá? O que vem performando pior aqui é Klabin e Banco do Brasil. Klabin é uma empresa de commodities, então ela é extremamente cíclica e é uma empresa que realiza bastante investimentos nas suas operações. Então, em épocas de juros mais altos, essas empresas acabam sofrendo. O Banco do Brasil sofrendo muito com a inadimplência do agronegócio, então é o banco mais afetado com isso e por isso vem caindo. Sanepar praticamente de lado desde o início. Podem ver que a gente começou mais ou menos aqui, na faixa dos R$ 36. Ela subiu bastante ao longo do caminho, ali no início do ano, onde praticamente todas as ações brasileiras dispararam. E agora estamos mais ou menos na mesma faixa de preços ali. Os fundos imobiliários, eles seguem em questão de cotação praticamente de lado, com exceção de XPLG, que teve uma queda, de TRXF também. Mas todos, se a gente for levar em consideração as rentabilidades aqui, considerando os proventos, eles não estão no negativo. Claro que XPLG, TRXF, DRCR e HGCR, nesse período aqui, todos com rentabilidades inferiores às do CDI, mesmo considerando os proventos, tá? No restante aqui a gente teria que fazer um pequeno cálculo. Por quê? Porque esses rendimentos dos fundos imobiliários, eles são isentos. Então em qualquer renda fixa eu teria que ter pago pelo menos 15% de imposto de renda. E na questão dos ETFs, aqui a gente tem alguns ETFs que eles são bem consistentes e bem constantes, previsíveis, como o LFTS11 aqui, que representa o Tesouro Selic, vai ser sempre essa
essa reta aqui para cima, como era esperado. O B5P2 e o IRFM11 oscilam muito pouco também, sempre com a rentabilidade positiva na carteira desde o início. E o IB5M11, que representa os IPCA de mais longo prazo, aí a gente já tem uma oscilação bem maior nas cotas e, ultimamente, com o patamar alto de juros do Tesouro Direto, tanto o IB5M11 quanto o IRFM11 quanto o B5P211, eles sofrem aí da marcação a mercado negativamente com essas taxas mais altas, tá? Claro que o mais exposto é o IB5M11 porque ele tem títulos de prazos maiores. Questão do Hash 11, o Bitcoin e as outras criptomoedas grandes, como Ethereum, por exemplo, que são as duas participações maiores aqui no índice do Hash 11, eles estão sofrendo muito nesse último ano. A gente pode ver que o ETF chegou a ser negociado aqui a R$ 94,00 e até o momento que a gente está, ele acumula uma perda de 50%. Então é natural que o desempenho dele tivesse ruim e a gente sabe que essas criptomoedas aí, elas são bastante cíclicas, então já está dentro do esperado, tá? E a estrela da carteira até o momento é o NASD11, que nos últimos meses, ele é um ETF que representa o Nasdaq, os últimos meses é essa linha reta aqui, ó, para cima. Então, em questão de 4 meses, 26%, tá? Muita coisa, ainda mais que a gente está falando das 100 maiores empresas de tecnologia da Bolsa Americana. A gente não está falando de small caps ou de empresas pequenas, de países emergentes. A gente está falando da nata das empresas de tecnologia e mesmo assim elas estão subindo muito, tá? Aí, dando uma contextualizada para vocês, para esse mês aqui, o que manda nos aportes da carteira é sempre a planilha. E para quem não está acostumado aí com os vídeos, como é que funciona? Eu tenho um percentual definido para cada classe, um percentual definido para cada ativo e a partir do valor total da carteira, essa planilha aqui vai calcular quanto que eu devo aportar para chegar no valor ideal aqui. Claro que, podem ver aqui um exemplo, né? Na primeira linha já eu deveria aportar R$ 158,00 em IRFM11, porém, no dia do aporte, o IRFM11 estava custando R$ 100,81. Então, eu tive que aportar aí R$ 200 ao invés dos 158, simplesmente porque eu não conseguiria comprar uma fração dele para dar esse valor certinho aqui, tá? Basicamente, batendo o olho na planilha, deu para ver que o que ficou para trás nesse mês aqui foram as ações brasileiras, e isso reflete muito a nossa bolsa brasileira no geral. O Ibovespa teve esse comportamento aqui ao longo do último ano, ó. Ele começou janeiro subindo, teve um pico aqui em abril e dali diante quedas aí, acumula quedas de 10%. E isso, é claro, reflete aqui na carteira, né, nas ações da carteira. E justamente para isso que serve uma carteira com bastante diversificação, porque sempre nós vamos ter alguma coisa aqui que ficou para trás que vale a pena rebalancear com um pouco mais de força nos aportes. E quem vai dizer o quanto que a gente vai rebalancear isso é a própria planilha, tá? Os fundos imobiliários já estavam perto, então uma leve queda. E aqui podem ver que o Nasdaq subiu tanto nesse período ali que a gente está analisando que ele saiu de 12% do ideal para 13,18%, e aqui para esse mês eu não precisei fazer aportes nele, mesmo ele sozinho, representando aí um percentual bem alto da carteira, 12% para um ETF só, o que significa que a nossa alocação já está começando a funcionar aqui nessa planilha também. A gente tem outras carteiras ali que são mais concentradas, que só investem em ações, por exemplo. A carteira de commodities, esse rebalanceamento já vem funcionando há mais tempo, porque são empresas que variam mais e são menos empresas, né? Aqui a gente tem mais ativos, muitos desses ativos são um pouco mais controlados, a gente tem poucas empresas cíclicas aqui nessa carteira de ações, mas mesmo assim a gente já começa a ver essa planilha dando frutos, tá? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. E no próximo vídeo eu vou fazer a comparação das 7 carteiras para esse mês de maio de 2026, comparando com uma carteira 100% de CDI, para ver se esse risco adicional que a gente está tomando, investindo em outras classes, aí, em ações, em criptomoedas, em fundos imobiliários, se ele está se pagando e como está o desempenho de cada uma dessas carteiras em relação à taxa livre de risco, aí, que é o CDI no Brasil. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. Valeu e até a próxima.